Vamos lá, bom dia, vamos dar continuidade ao curso Direito Constitucional, começando do zero, dando continuidade aqui ao inciso 45, né? Paramos, fizemos o 46, que na verdade a gente fez logo 3 ao mesmo tempo, né? Foi justamente ao 41, 42, 43 e 44. Racismos, crimes inafiançáveis, né? E acabou que finalizou com esse quadro. E agora a gente vai dar, como fizemos um exercício, que o erro estava em detenção, né? A prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. O erro estava aqui. Aqui a tortura não é crime, né? De inafiançável e imprescritível. Imprescritível é só ração. Vamos dar continuidade. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, aí uma nova eficácia limitada, né? Estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Tu vê que a gente pegou uma sequência aqui de incisos no artigo 5º, que é só sobre direito penal, né? Crimes, essas coisas. Bem concentrado. Vamos lá. Este dispositivo consagra o princípio da intranscendência das penas, também denominado pela doutrina pelo princípio da intransmissibilidade da pena, ou ainda da personalização da pena, mais conhecido lá no direito penal como personalização da pena. A Constituição garante, por meio dessa norma, que a pena não passará da pessoa do condenado. Em outras palavras, ninguém sofrerá os efeitos penais da condenação da pessoa. Vou botar aqui. Não, já está aqui, pensei que não estava. Suponha outra nomenclatura utilizada pela doutrina, o princípio da incontagiabilidade da pena. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, incontagiabilidade da pena. Mas é bom saber todos, que às vezes tem prova que mescla, e é isso, é aquilo. Suponha que o João, pai de Lúcia e Felipe, seja condenado a 5 anos de reclusão, em virtude da prática de um crime. Após 2 meses na cadeia, João vem a falecer. Devido à intranscendência das penas, ficará extinta a punibilidade. Lúcia e Felipe não sofrerão quaisquer efeitos penais da condenação de João. No que diz respeito à obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, a lógica é um pouco diferente. Ainda que possamos afirmar que o princípio da intranscendência das penas se aplica a essas penas, a essas situações, suponha que o João morre deixando uma dívida de 1.500.000 de obrigação de reparar o dano. Ao mesmo tempo, deixa um patrimônio de 900.000 para seus sucessores, Lúcia e Felipe. A obrigação de reparar o dano irá se estender a Lúcia e Felipe, mas apenas até o limite do patrimônio transferidos. Em outras palavras, o patrimônio pessoal de Lúcia e Felipe não será afetado, será utilizado para o pagamento da dívida do patrimônio transferido. O restante da dívida morre junto com João. Mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, mas apenas até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso aí é a questão clássica, né? A questão patrimonial, ela passa, só não passa a questão personalíssima, que é a pena sobre a pessoa física, né? Sobre a pena personalíssima, né? A detenção, a reclusão e a prisão simples, que a gente já tinha estudado bastante lá no direito penal. O que mais tem aqui? Acho que não tem nenhuma pena. Como? Não, esses que a gente está vendo aí, eu lembro bem. Essa aí que só vai passar mesmo, né, o valor, não, 900 vai ser 900. Os outros 600.000 morreu com a pessoa, né? Sim, não tem muita dificuldade. Vamos agora para a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Daqui é o que a gente sempre estuda lá, né, que sempre tentam fazer alguma legislação que tira a margem de discricionalidade do juiz. E aí sempre essa lei é julgada inconstitucional. Por quê? Porque tem o princípio da individualização da pena, né? Que está aí no inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras,
a privação, restrição de liberdade, a perda dos bens, a multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Ou seja, a lei tem que falar isso, não pode dizer todo caso de determinado crime vai começar no fechado. Está errado. Porque quando ele dá o princípio da individualização, ele diz que a lei só vai regular A, B, C, D e E. Acabou, só regule isso. Agora, a forma como o cara vai iniciar lá, né, o cidadão vai iniciar o cumprimento de pena, quem vai fazer essa ponderação é o juiz, né? Que leu, entendeu a situação fática. Vamos lá. O inciso 46 prevê o princípio da individualização da pena, que determina que a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, levando em consideração o grau de reprovabilidade, censurabilidade de sua conduta e as características pessoais do infrator. Trata-se de um princípio que busca fazer com que a pena cumpra a sua dupla finalidade, que é prevenção ou repressão, né? A Constituição Federal prevê um rol não exaustivo de penas que podem ser adotadas pelo legislador. São elas privação ou restrição de liberdade, e aí a gente tem 3, né? Não, 3 de restrição de liberdade, que é a detenção, a reclusão e a prisão simples. A perda de bens, privação de restrição, privação, restrição de liberdade, na verdade, eu confundi. A quinta ali, que é suspensão e interdição de direito, que tem vários. Na verdade, privação ou restrição de liberdade, a gente só tem essas 3. Tá certo? É só 3. Liberdade é só as 3. Reclusão, detenção e prisão simples. Nas restritivas de direito, que tem várias. Né? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Essa aqui que a gente tem várias opções. Como se trata de um rol meramente exemplificativo, poderá a lei criar novos tipos de penalidade, desde que estas não estejam entre aquelas vedadas pelo artigo 5º, inciso 47, que a gente vai ver mais embaixo, da CF, em que estudaremos na sequência. Ressaltamos mais uma vez que ao estabelecer que a lei regulará a individualização da pena, o Constituinte determinou que a lei penal deverá considerar as características pessoais do infrator. Dentre essas, podemos citar os antecedentes criminais, o fato de ser réu primário, etc. Nesse sentido, o STF considerou inconstitucional, por afronta ao princípio da individualização da pena, a vedação absoluta à progressão de regime, trazida pela Lei 8.072 de 1990, que trata dos crimes hediondos, ou seja, vedou a possibilidade de progressão de regime. Aí teve lá, ele foi lá e mudou. Não pode. O cara tem que progredir de regime. Não, então vamos botar que ele vai progredir de regime somente em determinada situação. Aí, de novo, foi inconstitucional. Inclusive, progressão de regime e individualização de pena, né? Então, você tem que ter a margem para o juiz de execução e ir considerando a situação fática da pessoa, né? Tá tendo bom comportamento, né? Está, né, trabalhando, está estudando no presídio, você vai executando ali a pena, tem um juiz só para isso. A referida lei estabelecer que a pena pelos crimes nela previstos seria integralmente cumprida em regime fechado, sendo vedado assim a progressão do regime. Entendeu a Corte que, ao não permitir que considere as particularidades, né, particularidade de cada pessoa, sua capacidade de reintegração social e esforços de ressocialização do dispositivo torna inócua a garantia constitucional e, portanto, é inválido, inconstitucional. Com base nesse entendimento, o STF editou a súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de junho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Vamos lá, vamos entender a súmula. Para efeito de provisão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º, ou seja, ela não vai ficar obrigado, não é obrigatório ficar todo o regime em reclusão, né? Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos ou subjetivos do regime. E está dizendo, não é obrigatório o cara ficar o tempo todo no regime fechado. Mas o juiz de execução pode deixar o cara. Entendeu? É isso que ele está te dando a margem. Vai progredir hoje, crime hediondo.
vai progredir com quanto? 70%. Se for com resultado morte. Sem resultado morte é 60%. Lembra que a gente viu um quadrinho novo? O quadrinho novo já começa com 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70. Então, o hediondo está ali no 60, 70. O que ele está te dando aqui, na súmula vinculante, é a possibilidade de nem respeitar os 70, entendeu? Dizer, olha, não tem condições. Até porque a progressão do regime ela é uma coisa facultativa, né? Isso não quer dizer que você vá progredir. É a partir daquele momento que você cumpre os 70% da pena, os 60%, ou dependendo do crime mais, né, vamos dizer assim, sem violência, grave ameaça, menor potencial ofensivo não é juizado especial, mas aquele crime menor que é o de 16%, quando você cumpre, não quer dizer que automaticamente você vai para o outro regime. Tem um juiz de execução que vai analisar, vai ver aspecto objetivo, cumprir os 16%, e o subjetivo. Aí o juiz vai, né, mandar alguém fazer uma entrevista com você, o assistente social, Não. Na LEP, eu aprendi que, por exemplo, aqui mais na frente a gente vai ler aqui, ó, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado. Esse modo fundamentado, por exemplo, o preso foi lá, o detento foi lá e cometeu uma falta grave. Então, já se subentende que um dos objetivos, um dos requisitos subjetivos foi ferido, né? Porque subjetivamente a gente já entende que ele não está tendo um bom comportamento, né? Que ele cometeu falta grave, então, de modo fundamentado. O cara foi lá e cometeu uma falta grave, já é também um pré-requisito para o juízo de execução pedir uma realização de exame criminológico. Para liberar ou não. Já é o motivo para nem liberar, né? Para nem liberar, de forma subjetiva. Falta grave, não precisa nem ele... Na verdade, ele pedir exame criminológico da pessoa tendo feito uma falta grave, porque ele não está querendo beneficiar. Mas, pela regra, falta grave já exclui a possibilidade de você receber o benefício de progressão. Tem que esperar 12 meses, né? Tem que esperar 12 meses. Esperar objetivamente 12 meses. Mas, de novo, como você falou, eu posso, antes de 12 meses, pedir um exame criminológico. E vai passar os 12 meses. Não preciso nem esperar os 12 meses, né? Pode dizer, não, ele cometeu a falta grave, mas já o exame criminológico ele já está bem, entendeu? Mesmo assim, eu vou conceder a progressão. Mesmo não tendo passado os 12 meses. E quais são as penas que não haverá? Então, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, ou seja, você vai ter penas de... Quais são os tipos de pena? Lei regular, quais tipos de penas? A privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Certo? Essas três primeiras já estão no direito penal. Né? Essa aqui é a quarta também. Todas as 5 já estão. E o que não pode quando você colocar na lei? Você vai botar na lei essas penas aqui, essas 5 penas. E aí, quando você for fazer a lei, né, ele fala, não pode ter de morte, só no caso de guerra declarada, ou seja, só no Código Penal Militar que tem ali, de caráter perpétuo. E aí considera caráter perpétuo é aquela pena assim, mas o cara cometeu o crime mais grave possível. Não interessa, tem que ter um limite a pena dele. Hoje, de acordo com o nosso pacote anticrime, a pena máxima no Brasil é de 40 anos. Antes era 30 anos, hoje é 40 anos. Então, mesmo que você cometa a pior horroridade, vários crimes, seja um serial killer no Brasil, sua pena máxima é 40 anos. Você não fica mais do que 40. Não pode ter de trabalhos forçados, então você não pode botar trabalho forçado. Não confunda, não sei se depois ele vai explicar, trabalhos forçados com a possibilidade do preso trabalhar. Ali, ele não está recebendo trabalho, não está fazendo trabalho como uma parte da pena, mas como uma forma de ele se beneficiar
para que ele tenha, né, a redução do tempo que ele vai ficar lá dentro. De banimento, esse banimento seria você expulsar o cara, entendeu? Do país, né? Banir o cara, antigamente existia. Se você estudar direito penal, se você for fazer faculdade de direito, tem a matéria lá, né? É assim, mistura, né? Tem uma matéria chamada História do Direito. Mas, às vezes, você, na própria disciplina, você estuda um pouco a história de cada disciplina. E aí você pega a parte direito penal, estudando um pouquinho esse início ali, sempre tem alguma matéria, o início do direito penal, tinha umas penas, assim, as cruéis. E aí tu vai dizer, pô, mas isso daí é na Idade Média. Não, no Brasil. Até o Código Penal do Império, antes do Código Penal do Império, a gente utilizava as legislações manuelinas, tem lá, afoncinas, e você pega né, as penas no Brasil eram cruéis. Tocava fogo na pessoa. Você pensa que não, mas só vem filme, mas tinha pena né, de matar a pessoa na fogueira, enforcado. Várias pessoas foram enforcadas no Brasil por crimes. O que mais? Cara, tinha umas lá, tem a galé, tem vários nomes assim. O que é a galé? Você vai ver lá, é puxar o cara todo com o braço. O próprio, o nome, Tiradentes, a punição dele foi aquele esquartejamento. Isso era tudo previsto, né? Não foi... Cara, às vezes tu olha lá na história, né? Por exemplo, eu quando estudei história, eu pensei que, né? Eu achei que assim, o Tiradentes, né, foi esquartejado, foi morto, né? Foi enforcado e depois esquartejado. Aí, quando você lê aquilo na história, você pensa assim, pô, eles fizeram isso porque ele fez uma revolução e aí os caras ficaram com raiva dele e fizeram essa maldade. Não, estava previsto na lei nossa. Não tem nenhuma ilegalidade do esquartejamento dele. Entendeu? Não foi uma maldade a mais, assim, uma horroridade. Era Tudo conforme a lei, né, irmão? tudo Da conforme época. a lei. Na época ele foi esquartejado. Era a legislação do Brasil. Tanto é que tem um cara que escreveu um livro mostrando todo o processo dele. E o processo dele também tem disponível na internet. Legal isso no Brasil. Disponibilizaram no dia desse, o STF disponibilizou o processo dele. O julgamento do Tiradentes. Acho que é difícil ler, né? Que é tudo escrito à mão, aquela letrinha estranha, mas tem todo o Deixa eu te pedir, depoimento dele. deixa eu te pedir um favor. Tem como colocar só um grifo aí, se não haverá apenas e no artigo 84? Uhum. É porque eu tive uma ideia aqui aí. Obrigado. Vamos lá. Vamos ler os comentários. Já fiz vários comentários, mas vamos ler os comentários do professor aqui. Artigo 5º, inciso 47. Estabelecer um rol exaustivo de penas inaplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de verdadeira garantia de humanidade atribuída aos sentenciados, impedindo que lhes sejam aplicadas penas atentatórias à dignidade da pessoa humana. Com efeito, as penas devem ter um caráter preventivo e repressivo, elas não podem ser vingativas. A pena de morte é, sem dúvida, a mais gravosa, sendo admitida tão somente na hipótese de guerra declarada, evidenciando-se assim que nem mesmo o direito à vida absoluto. Com efeito, dependendo do caso concreto, todos os direitos fundamentais podem ser relativizados, como o exemplo de aplicação da pena de morte, que ocorrerá por fuzilamento. Temos a prática do crime de deserção em presença do inimigo. Tem várias outras, né? Traição também. As bancas examinadoras adoram dizer que a pena de morte não é admitida em nenhuma situação no ordenamento jurídico brasileiro. A questão ao dizer isso está errada. A pena de morte pode sim ser aplicada, desde que em hipótese de guerra declarada. Vou marcar aqui. A pena de banimento, também inadmitida pela Constituição Federal, consistia em impor ao condenado a retirada do território brasileiro por toda a sua vida, bem como a perda da cidadania brasileira. Consistia, assim, em verdadeira expulsão de nacionais. Cabe destacar que a pena de banimento não se confunde com a expulsão do estrangeiro do Brasil, plenamente admitida pelo ordenamento jurídico. No que concerne à pena de caráter perpétuo, vale destacar o entendimento do STF de que o máximo penal legalmente exequível
no ordenamento positivo nacional é de 40 anos. Significa, portanto, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a esse limite, imposto pelo artigo 75, caput do Código Penal. Isso aí vier com pacote anticrime, né? Os 40 anos, antes era 30. Vamos lá, uma questão. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimentos. Você vê o erro aí? Vou botar aqui. Em nenhuma circunstância haverá penas de morte? Não, a de morte ela tem uma exceção, né? Que é justamente essa aqui. Ó. De morte, salvo, ou seja, com exceção, salvo, né? Ou seja, tem exceção do artigo 84. É que ele juntou todo mundo, não tirou o salvo, né? Então, a questão está errada. Caso de guerra declarada. Ele falou que deserção, né? Só deserção na frente do inimigo, mas eu acho que tem mais, peraí. Código Penal. Rapidamente, só para a gente brincar aqui, fazer um aprofundamento aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Dos crimes, da aplicação da pena, das medidas de segurança. Deixa eu ver aqui. Dos crimes em tempo de guerra. Deixa eu ver aqui. Dos crimes em tempo de guerra. 102. Vamos ver quais são as que tem aqui. Ó. Dos crimes em tempo de guerra. Traição, morte. Ele falou ali só a deserção, né? Não, tem várias aqui. A exequível, a expulsão do estrangeiro, e tinha até falado aqui. No caso absoluto, no caso de prática de deserção. Não, na verdade tem várias aqui. Ó. Traição, pena, morte. Favor ao inimigo, morte. Tentativa contra a soberania do Brasil, morte. Coação de comandante, morte. Professor. Informação auxílio inimigo, morte. Faz um favor. Tem como abrir um quadrinho daquele, uma nuvem daquela e colocar adicionar isso aí? Seria interessante. Qual? Aquele quadrinho, aquele balãozinho. Sim, mas qual? De comentário. Esse aqui? Desses aqui, ó. Temos na prática do crime de deserção. Aí abre um quadrinho aí e coloca traição. Isso aí tá. que acabou de ser lido. Não, mas eu não vou botar, não vamos botar porque são muitas. Todas aqui são. Não, mas coloca pelo menos umas 4, não? Porque aí a gente, na hora seria interessante saber mais de alguma, por exemplo, para uma redação, alguma coisa do tipo. Não ser só esse de deserção. Aqui, todas essas que eu li, só ler rápido, finalizar aqui. Ó. Traição, favor ao inimigo, tentativa contra a soberania, coação ao comandante, informação ao auxílio ao inimigo, aliciação de militar, ato prejudicial à eficiência da tropa, a traição imprópria, tudo é pena de morte, covardia qualificada, fuga em presença do inimigo, foi essa que ele botou aí, deserção em presença do inimigo, fuga em presença do inimigo, espionagem, não, isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Não. Tem. Motim, na forma qualificada, se o cara for o líder do motim, ele tem a pena de morte. Omissão de lealdade, não. Tem, cara, é muito, não é só uma, não. Rendição. Ou seja, se você se render sem ter, acho que acordado. Omissão. Render-se, aqui, ó, pena de morte, render-se o comandante sem ter esgotado os recursos extremos da ação militar, ou em caso de capitulação não se conduzir de acordo com o dever militar, morte. Ou seja, o cara se render sem ter lutado o máximo. Se você comprovar isso, pena de morte. Omissão, não. Cara, é muitas penas. O cara fala uma, mas são várias aqui. Deixa eu botar aqui. Coloca só as 4 primeiras e a espionagem também, isso é interessante. As 4 primeiras e a espionagem. Tá falando a espionagem assim? está mais na frente. Tá falando assim? Eu acho que é assim mesmo, né? Que depois clica e aparece, né? Isso mesmo. As 4 primeiras espionagem, tá bom. Tem vários crimes. Tudo em tempo de guerra, né? Aí coloca com em tempos de guerra para...
Qualquer coisa que hoje seria um crime militar, você pode morrer. É uma exceção da exceção, né? Tropa, não? E espionagem. Pronto. Obrigado. Mais pena de banimento, já lembro. Exercício. Já fez um quadrinho para gente. Penas vedadas de morte, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimentos e cruéis. Penas admitidas. Fala. Não, pode continuar. É porque o áudio deu umas 2 vezes a sumida e eu... Pode continuar. É o quadro aqui que eu estou vendo agora. Deixa eu ver aqui. É porque eu estava voltando, ele demora a reconhecer. Penas vedadas de morte, salvo em casos de guerra declaradas, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e cruéis. Penas admitidas, privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos políticos. Então, ele botou mais uma aqui, né? Não. Suspensão e interdição de direitos, tá, já estava lá. Vamos lá, 50. Inciso 50, inciso 48 e o 49. Ele podia botar o 50 embaixo, né? Mas tudo bem. Ele inverteu aqui a ordem. Era 48, 49 e 50. Vamos lá, o que temos aqui? As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, já está previsto na Constituição e tem lá na LEP, né? Hoje, lá na LEP, ainda tem mais benefícios, né? Inclusive, pode 12 anos, se eu não me engano, pode cuidar. Pode cuidar, pode até ser, momentaneamente, naquele período ali, ser possibilidade, né, de ser a pena alternativa, né? Nem ficar preso. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da penada. Isso também está na LEP, Professor, né? Oi. Então, essa é uma questão que eu errei, ó, porque a última revisão que eu fiz, o professor falou, por exemplo, em presídios federais, ele estava explicando, né, que a maioria é homem, mas pode ser que aconteça de ter uma mulher lá. Então, eles, dentro do presídio federal, eles separariam a mulher em algum lugar lá. Aí uma das perguntas foi essa, se poderia colocar a mulher junto, a mulher não junto com o homem, a mulher no mesmo presídio que o homem. Eu falei que sim, por causa da revisão, entendeu? Só que assim, não, se eu não me engano, né, pode ser que eu esteja equivocado, não estava junto com, né, não estava dentro da mesma cela, por exemplo, mas estava no mesmo presídio. Então aí eu respondi que sim, por causa dessa questão do federal. E como era um concurso para federal, aí deu errado. Por causa dessa parte aí que a gente acabou de ler, entendeu? Que são em presídios separados. Não tem um presídio federal feminino. Entendeu o que eu estou dizendo? Existe um presídio federal. Sim. Aí, mas, teria que recorrer, né? Teria que recorrer. Mas tem que ver como é que estava escrito. Aí tem que fazer. Você já fez aquele trabalho com a prova que eu falei para você fazer, para a gente fazer a revisão? Não, ainda não fiz não, mas eu vou fazer hoje. A gente tem que fazer porque a gente grava um vídeo dizendo, ó, revisão da prova, correção da prova, direito penal do DPEM, entendeu? Gabarito final. A gente fazer esse trabalho. Porque a gente pode ver lá, aí eu não estou querendo defender a banca, às vezes pode estar perguntando assim, de acordo com a LEP, de acordo com a Constituição Federal, porque tem que ver específico. Eu não interpretei direito.
Pois é, porque às vezes, porque uma coisa é a prática, outra coisa é o que está previsto na lei. Muitas vezes o que está previsto na lei não é cumprido na prática. Então tem que ter muito cuidado, porque, e às vezes, assim, questão, eu já errei questão assim que, cara, mas está errado, tá errado. Depois, quando eu vou ler com calma, peguei o que o cara estava perguntando. De acordo com o STF, o STF pensa diferente do STJ, entendeu? E aí todo mundo segue o STJ e não segue o STF, porque acha que já está superado aquilo, entendeu? E aí, mas o STF ainda não mudou o entendimento, entendeu? Tem isso. Às vezes está superada uma coisa e ainda não foi mudada a súmula. E aí você não percebe na forma da pergunta. Então tem todo esse detalhe. E muito cuidado com a prática, né? Prática, assim, às vezes faz a gente errar. É isso que ocorreu aí. A explicação prática do professor pode ter levado induzido ao erro. De repente a pergunta não foi essa. Na prática é isso que acontece. E eu não estou falando só no federal, não. Inclusive ocorre no estadual também. Várias cidades pequenas, você não tem 2 estabelecimentos prisionais, só tem um. Separa lá dentro, lá, homem e mulher. Até que teve o maior problema do Brasil, que foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá na minha terra, lá no Pará. Botaram a mulher, não foi só separado dentro do presídio, não, botaram ela dentro da cela dos homens. Não tinha nem separação, botaram ela. Depois descobriram, deu um rolo violento. Na verdade, eu já contei a história, né? Eu tenho um amigo que era, na época, um dos diretores da polícia, e ele falou. Na verdade, tinha um preso que era namorado dela, cidade pequena, só tem uma cadeia pública, tem que cumprir o que está previsto na Constituição, separar o sexo, né? Só que, como não tinha outra cadeia, outro local, ela pediu para ficar dentro da cela, junto com o namorado. Cara, interiorzão. A juíza nem sabia, a juíza mandou prender, botar depois, a juíza até levou uma pena de aposentadoria compulsória. Aí, só que ocorreu, ele contando a história para mim, é o Mauro Leônidas, né? Ele contando a história, ele não era o delegado da polícia, era um dos diretores. E aí ele falou que depois separou, né? Brigou dentro da cela, separou do namorado. Aí nisso que ela brigou com o namorado, que se separou com o namorado, ela ficou meio que sem dono dentro da cela ali. Aí já viu, né? Cheio de homem. Enquanto ela estava em tese, era namorada do cara, ninguém estava mexendo com ela. Só que ela era usuária de droga, aquela coisa toda, já viu, né? Na cadeia, os caras usando droga, bebendo, tinha cachaça, as coisas todas. Enfim, estruparam ela, estupraram ela. E aí cortaram o cabelo, aquela coisa toda, enfim. E aí deu aquele rolo que apareceu na imprensa, né, nos jornais, aquela coisa toda. Que parecia que colocaram ela lá de propósito para ter o estupro, né? Ter aquela coisa toda. Não, na verdade, tem toda uma história por trás. Né? Fazer um comentário aqui rapidinho, professor. Eu estava assistindo Não a estou reportagem, defendendo, né? de novo, só para... Vai ficar gravado isso no YouTube, vai parecer estranho, mas daí não estou defendendo nada, só estou dizendo que, assim, todo mundo foi punido, a juíza foi punida, É todo mundo foi errado, né? punido. Foi errado, né? A atitude. Totalmente errado, mas não quer dizer que na verdade assim, foi assim propositalmente assim, foi de má fé das pessoas que fizeram aquilo. Na verdade, não tinha onde colocar ela, né? E ela que aceitou inicialmente. Foi errado, né? Nem pra, na verdade, quem errou maior foi o cara que ter aceitado a proposta dele, dando negativo. Não, mas meu namorado, não interessa, vai ficar em cela separada. Aqui é uma prisão, né? Aqui não é uma boate, não. Que nem só para Então, finalizar, e lá no Pará ontem também teve uma dessa. No Pará é muito engraçado. Teve uma dessa. O cara mandou uma ouvidoria, né, sei lá, uma solicitação para a SESMA para que não tivesse vacinação no final de semana. Entendeu? Não tivesse vacinação no final de semana, porque o pessoal acorda tarde, balada, praia, está nas férias. Se eu tivesse de segunda a sexta. Aí a resposta foi muito engraçada lá. O cara respondeu da ouvidoria da Secretaria de Saúde, assim, as primeiras frases, tudo. Nas últimas frases, botou assim, tipo, meio dando puxão de orelha no cara. Meu irmão, não dá para esperar o alecrim dourado, e tipo, meio que esculachou, cara, alecrim dourado,
né, não acordar encachaçado, não vou esperar o leite dourado voltar da praia para que possa vacinar. E o cara pegou o print da resposta da ouvidoria, botou na internet e viralizou. Então, o cara respondeu, né, não, porque estamos num momento de pandemia, né? E não sei o que, e tal. E no final dizer, olha, O mas servidor tem que ser responsável com a resposta. além de tudo isso, meu irmão, não vai esperar você, Alecrim Dourado, voltar da praia, não estar encaixaçado no final de semana para que você seja vacinada, né? O comentário é fora do que a gente está conversando, mas é dentro do que a gente já estudou. É legal você ver hoje uma reportagem, quer dizer, não, eles foram acusados por organização criminosa, e você saber o conceito, né, de organização criminosa, né, Sim. e tudo mais, né, organização e saber quando eles estão falando ali de qualificador, etc, né, legal, coisa que antes não acontecia, né, ficava meio, o que é que ele está falando ali? Né? Que é coisas bem assuntos e palavras bem direcionadas ali para assuntos X, aí hoje em dia a gente tem uma noçãozinha muito legal. Sim, depois que você aprende, né? Você vê que estudar Formação para de concurso não é só, né, aprender conhecimento para passar numa prova, conhecimento também para a vida, dependendo da área, né? Até para a formação como pessoa, associação. né? Você falou Formação como pessoa. organização, eu digo, opa, tem uma hierarquia, Tem que cada um ser tem 4 seu pessoas. papel, 4 pessoas. Aí eu já comecei a lembrar, né, da revisão dos estudos. Vamos ler os comentários dessa aqui. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e mental. Isso já foi tudo colocado na NEP, né? Então, vamos ler os comentários lá. O inciso 48 determina que a execução seja realizada de maneira individualizada, levando-se em consideração a natureza do delito, a idade e o sexo da penado. É com base nesse comando constitucional que as mulheres e os maiores de 60 anos devem ser recolhidos em estabelecimentos próprios. E lá dentro também, na LEP, né, na própria lei de execução penal, no texto legal, fala que você tem que separar dentro do presídio as pessoas que cometeram crimes com violência e os que cometeram crimes sem violência, né? Você tem uma separação também lá dentro para não colocar as pessoas com crime violento com uma pessoa normal, senão pode dar ruim também. Então, na LEP está previsto isso, né? Nem sempre é cumprido, mas se você puder no presídio, você vai botar, criar celas só para o pessoal de violência e grave ameaça, celas só para o pessoal de, né, pessoal crime sem violência. Inciso 49. Ao assegurar ao preso o respeito à integridade física e moral, busca garantir que os direitos fundamentais dos sentenciados sejam observados. É claro, quando está na prisão, o indivíduo não goza de todos os direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de locomoção, a liberdade profissional, que são incompatíveis com sua condição de preso. E o inciso 50, por sua vez, estabelece uma dupla garantia. Ao mesmo tempo que assegura às mães o direito à alimentação e ao contato com o filho, permite que a criança tenha acesso ao leite materno, alimento natural tão importante para o seu desenvolvimento. Segundo a doutrina, retirar do recém-nascido o direito a receber o leite materno poderia considerar uma espécie de contágio de pena aplicada à mãe, violando o princípio da intranscendência das penas. Estaria passando para a criança, faz muito sentido isso. Porque quem estaria sendo punida era a criança. Pela atual medicina, os primeiros 6 meses, a criança, ela, na realidade, ela precisa, né? Não é que ela seria bom, é que ela precisa do leite materno, né? Isso causa várias, né, consequências, inclusive, de desenvolvimento cognitivo, físico nela, né? Então, claramente as crianças, não, isso não quer dizer que a pessoa não possa ter desenvolvimento psíquico, físico, né? Tudo se não tiver, porque tem mães que não conseguem amamentar também, por outros motivos de saúde, e o corpo recupera. Mas se a mãe pode, então as crianças que têm, né, a possibilidade de mamar os primeiros 6 meses, só o leite né, do peito, que a gente chama, cara, é diferente. Todos os médicos, pediatras falam, né? Tem muito menos doença na infância, muito menos gripe, aquelas coisas todas. Vamos continuar estudando o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 51 e 52. Nenhum
brasileiro será extraditado, salvo naturalizado e em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, não será considerado extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, tem dois. Professor. O brasileiro, marca aqui, ó, peraí, brasileiro, aqui é para o brasileiro e aqui é para o estrangeiro. Tá. Esse aqui é o brasileiro. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, né, que ele é de outro país e se naturalizou. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, praticou após, ele já é brasileiro, ele vai ser julgado como brasileiro. Nato. Isso. Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, entorpecentes e afins. Esse aqui já não está especificado se vai ser antes da naturalização. Esse aqui, mesmo, por exemplo, essa é a minha dúvida. O naturalizado, se ele fizer esse tráfico de ilícitos após a sua naturalização, ele mesmo assim vai ser julgado como brasileiro nato no país, ou ele pode ser extraditado? Não, pode ser extraditado, vai ser extraditado. Isso daí o que você está fazendo é correto, exegese da lei, ou seja, interpretação da lei. Como ele botou uma vírgula, uma interpretação literal que a gente está fazendo aqui, uma exegese literal. Como ele botou uma vírgula, parou ali. Ou seja, salvo naturalizado, vírgula, em caso de crime comum, antes da naturalização, CUFT. Então, assim, não será extraditado brasileiro nenhum. Aí, exceção, se eu fosse puxar uma perninha aqui, ia puxar mais ou menos assim, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, ok, salvo, aí puxa uma perninha, né? O naturalizado. Aí, no caso de crime comum, aqui é o crime comum, entendeu? Crime comum, que é o crime comum, praticado antes da naturalização e o tráfico, entendeu? Aí é diferente, é outro crime. Aí já segue o que está depois da vírgula, né? Na forma da lei, entendeu? Então seria isso. O crime comum, ele segue a regra que tem que ser antes da naturalização. Agora, o tráfico ilícito de entorpecente não tem nenhuma especificação. Então, naturalizado que comete crime de tráfico no Brasil, ele pode ser extraditado. Independente se foi antes, depois. Né? Então, é uma forma de, tipo assim, punir com mais severidade o tráfico. Né? Não será concedida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Porque, nesse caso aí, você está, na realidade, assim, levando em consideração, né, fazendo a interpretação, que provavelmente está dando lá o direito aqui para esse cara de liberdade de expressão, liberdade de opinião para ele, né, o estrangeiro. É um direito fundamental também, né? Nossa. Então, na verdade, você protegeria o cara. Porque crime político entende-se aqueles crimes, o que são crimes políticos? São aqueles, por exemplo, tem um regime ditatorial no país. Aí você resolve ser contra, ser da oposição. Isso é crime. Aquele país pode ser considerado crime político, mas para a gente, você ser contra o governo, ser contra, né, o governador do estado, o prefeito, ser contra o presidente da República, é um direito seu. Direito de opinião, né? Direito de opinião, liberdade de expressão. E de a sua opinião. Então, esse não será extraditado. Esse é o estrangeiro. Só tem que ter cuidado que, recentemente, teve um julgamento, recentemente, que eu falo, faz alguns poucos anos atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, teve o caso de uma brasileira, né, que foi julgada pelo STF, brasileira nata, nasceu no Brasil, que foi extraditada. Aí o pessoal confundiu tudo. Como? Não está escrito literal, né, que o brasileiro não vai ser extraditado? Só que ela, na verdade, optou, né, ela, na verdade, pela naturalização de outro país, que foi os Estados Unidos. Então, ela optou pela naturalização. Não manteve a naturalização dela, brasileira, né? Ela, na verdade, quis. Mas perde automaticamente, né? Não. A não ser se você for um jogador de futebol, que eles exijam que você assine. Não? Não.
Então, você, quando naturaliza, eu tenho vários amigos que têm dupla nacionalidade. Ele tem amigos meus que têm dupla nacionalidade, inclusive americano. Ele tem passaporte americano, a embaixada entra em contato com ele. Ele entra nos Estados Unidos, quando você entra nos Estados Unidos, tem uma fila. Nacionais e não nacionais. Ele vai para outra, ninguém nem revista ele. Ele nem passa pela Polícia Federal Americana, pela imigração. Ele é americano. Só que ele é brasileiro também, entendeu? E é servidor público, inclusive. Entendeu? Servidor público. Mas por quê? Porque ele tem dupla nacionalidade. Ele nasceu nos Estados Unidos de pai e mãe brasileira. Só que o pai e a mãe brasileira não estavam a serviço do Brasil. Então ele virou americano. Só quando que aqui completou no 18 Brasil, anos, ele opinou por também ter a nacionalidade brasileira. Eu gosto entendeu? desse assunto E aí, nesse caso, essa mulher não quis isso. Ela preferiu, né, escolheu a de lá. declinar a daqui. E aí, no caso, ela cometeu o crime e fugiu para o Brasil. Aí os Estados Unidos pediu a extradição dela. Como ela tinha declinado na naturalidade brasileira, aí não teve como os Estados Unidos, não, Brasil, negar, né? Dizer, ela não é mais brasileira. Tem acordos, né? Não. Então, nesse caso desse meu amigo, não. Nesse caso do meu amigo, ele tem a dupla nacionalidade. Então, tanto é que tem várias pessoas aí que têm dupla nacionalidade. Teve um tempo desse, na época do mensalão, teve um cara que fugiu. Ele foi para a Espanha ou para a Itália. Ele tinha dupla nacionalidade, era brasileiro e italiano. E ele foi para lá porque como ele tinha nacionalidade italiana, não podia extraditar ele, porque ele era um nacional da Itália também. Todo país tem essa regra, não? Você não vai expulsar o cara do seu país. Né? E aí, nesse caso, é específico, não sei se ele vai explicar esse caso aqui, mas é específico dessa mulher. Mas a regra, letra da lei, não extradita nenhum brasileiro, salvo se ele optou pela nacionalidade de outro país, né, e renegou a brasileira. A extradição é um instituto jurídico destinado a promover a cooperação penal entre estados. Consiste o ato de entregar uma pessoa para outro estado, onde esta praticou o crime, para que lá seja julgada ou punida. De forma mais técnica, a extradição é ato pelo qual um Estado entrega a outro Estado o indivíduo acusado de haver cometido crime de certa gravidade ou que já se acha condenado por aquele, após haver se certificado de que os direitos humanos do extraditado serão garantidos. Deixa eu marcar isso aqui. Esse aqui é o conceito formal. Fiz errado, que eu vou botar dessa cor aqui. Há casos bastante conhecidos que podem identificar muito bem o que é extradição. Se você é do nosso tempo, deve se lembrar do Balão Mágico, banda infantil muito conhecida nos anos 80. Um dos integrantes do Balão Mágico era o Mike, que era filho de Ronald Dicks, inglês que realizou um assalto a um trem e depois fugiu para o Brasil. A Inglaterra pediu ao Brasil a extradição, sem obter sucesso. Um caso mais recente é do italiano Cesare Battisti, acusado da prática de vários crimes na Itália. Cesare Battisti, após viver um tempo na França, fugiu para o Brasil. A Itália também solicitou a extradição do Brasil, também sem sucesso, mas acabou indo depois. Né? Dados esses exemplos, voltaremos ao tema. Mas acho que ele foi depois porque tentou sair pela Colômbia, ele tentou sair do Brasil pela Colômbia, foi pego com dinheiro, descumpriu algumas regras que estavam sendo impostas a ele. Eu acho que ele já foi embora, Cesare Battisti. Acho que já ouvi o caso. Acho que ele já foi. Lá. Ele tentou sair daqui do Brasil Lula, pela aí. Acho que foi no tempo do Lula. Mas ele teve essa questão. Ele, na verdade, extraditaram ele por causa dessa questão. Ele cometeu outro crime aqui no Brasil. Porque tem umas regras, né? O cara não te extraditar. Só pode, que nem aquela ali. Você, né, cometer tráfico de entorpecente. Independente se antes ou depois está embora. O naturalizado, né? Não é o brasileiro. Há dois tipos de extradição: extradição ativa, extradição passiva. A extradição ativa acontecerá quando o Brasil requerer a um outro Estado estrangeiro a entrega de um indivíduo para que aqui seja julgado ou punido. Por sua vez, a extradição passiva ocorrerá quando o Estado estrangeiro requer ao Brasil que lhe entregue o indivíduo. Iremos focar o nosso estudo a partir de agora na extradição passiva, quando o Estado solicita que o Brasil lhe entregue o indivíduo. De início, vale destacar que a Constituição Federal traz no artigo 5º, inciso
51 e 52, algumas limitações importantes de extradição. Brasileiro nato, que é o brasileiro de berço que recebeu sua nacionalidade a nascer, não poderá ser extraditado. Trata-se de hipótese de vedação absoluta de extradição. Baseia-se na lógica de que o Estado deve proteger e acolher os seus nacionais. Caso o brasileiro nato perca a sua nacionalidade, que é o caso da mulher, pela aquisição voluntária de outra nacionalidade, ele estará sujeito à extradição. Perceba que, nesse caso, ele não se enquadra mais na condição de brasileiro nato. Esse aqui é o caso da mulher que eu falei, né? Ela deu mole, quis optar. Isso aqui, voluntária. A gente vai dizer assim, como voluntária? Porque é o seguinte, se o Estado lá que você está lá, tô morando na Finlândia, né? Tô morando na Finlândia. E aí, na Finlândia, eu preciso continuar trabalhando lá, o cara falou que eu tenho que me naturalizar. E a única forma de eu me naturalizar, é eu, né, pedir para perder a nacionalidade brasileira. Ou seja, foi uma obrigação do outro Estado. Ainda tem isso no julgado da STF, uma obrigação do outro Estado. Eu vou lá, então, igual ao Brasil, vou na Embaixada Brasileira, olha, infelizmente eu tenho que me naturalizar, quero continuar trabalhando aqui. Perco a nacionalidade, eu posso recuperar depois. O que ocorreu nessa mulher, como eu falei para você, tem amigos meus que é dupla nacionalidade, né? Ele é americano e brasileiro. No caso dela, ela está nos Estados Unidos. Ela não precisava dizer, eu não quero mais a nacionalidade brasileira. Entendeu? Ela podia ficar com as duas. Então, por isso que ele botou essa questão aqui, voluntária. Tem que ter esse termo aqui, ó. Voluntária. No caso dela, foi aqui, ó. Perca a nacionalidade pela aquisição voluntária de outra. Não foi requisitada pelo outro Estado, né? Uhum. Foi ela mesma que disse, não, vou ser americana. Então, você é americano, vou pagar como americana depois, né? O Estado brasileiro diz, não, você é americana agora, você não é brasileira. Esse foi o caso, que gerou grande repercussão aí, na verdade. Deixa eu botar aqui, tá certo? Deixa eu só botar mais para cá. Vou fiz aqui certinho, ó. Não sei que ele encolhia mais. Ah, tá bom. Sim. Tá bom, sim, professor. Por sua vez, o brasileiro naturalizado que nasceu no estrangeiro, estando no Brasil, poderá ser extraditado. No entanto, isso somente será... deixa eu ver aqui, voltou? 1, 2, 3. Deixa eu ver que eu bati aqui. 1, 2, 3, testando. Tá baixo. 1, 2, 3, testando. Aumentou e diminuiu. 1, 2, 3, testando. Tá bom. 1, 2, 3. Baixo de novo. Voltou? Acho que aqui. O cara ficava aqui, não está encaixando direito. E agora? 1, 2, 3. Não, tá baixo. Acho 1, 2, 3, testando. E agora? Vamos lá. Bom. Então, vamos lá. Por sua vez, o brasileiro naturalizado, que é aquele que nasceu no estrangeiro e se tornou brasileiro, será extraditado. No entanto, isso somente ocorre em duas situações. Primeira situação, no caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Perceba que existe aqui uma limitação temporal. Se o crime comum tiver sido cometido após a naturalização, o indivíduo não poderá ser extraditado. A extradição somente será possível caso o crime seja anterior à aquisição da nacionalidade brasileira pelo indivíduo. Esse Segunda crime comum, situação. o que seria esse crime? O que seria assim? Tem que ter um rol exemplificativo? Todos os crimes, né, são comuns. Tá. Mas assim, poderia que não seja usar... crime próprio, né? Não, que aqui não seria essa classificação. Poderia ser essa, mas o que ele quer dizer assim, não seria aquele crime político, aquele crime de opinião. Seria um crime comum. Foi lá, roubou, matou. Entendeu? Seria esse crime. Esse crime comum aqui não é essa classificação que a gente tem de crime comum impróprio do Código Penal. Pode ser também, mas o que ele quer dar aqui é o crime comum, normal. Né? Aquele crime lá que a pessoa foi lá e matou alguém no outro país, depois voltou para o Brasil, foi lá e roubou um banco, né? Esse tipo de situação. Entendeu? Em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
Nessa situação, não há qualquer limite temporal. O envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins dará ensejo à extradição, quer ele tenha ocorrido antes ou após a naturalização. Foi a interpretação que a gente deu, né? Vale ressaltar que as regras de extradição do brasileiro naturalizado também se aplicam ao português equiparado. Vamos lá. Hipótese de extradição do brasileiro, nato, jamais, naturalizado. Cometimento do crime antes da naturalização, marcar aqui o antes. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha o que ele botou antes ali. Ó. Vale ressaltar que as regras de extradição de brasileiro naturalizado também se aplicam ao português equiparado. Ele botou aqui, ó. Português equiparado é o português que, por ter residência permanente no Brasil, terá um tratamento diferenciado, possuindo os mesmos direitos brasileiros naturalizados. Aqui tem uma regra entre, né, porque a gente foi colônia portuguesa, tem uma regra de, como é que a gente chama? De acordo, né? Por exemplo, não sei se ainda... do jeito que faz aqui, faz lá no Portugal também, né? Ou seja, não sei se está valendo isso, mas pelo que eu me lembro, a última vez que eu estudei sobre isso, por exemplo, se você for para Portugal, né, a gente vai lá para Portugal. Se você ficar 10 anos lá morando em Portugal, você sendo brasileiro, você automaticamente ganha também a nacionalidade, a naturalizado português. Por causa de ter sido colônia deles, tem umas regras assim, entendeu? Então, 10 anos morando lá, você automaticamente. E é a mesma coisa do português. Se ele ficar aqui, cometer residência fixa, passar 10 anos, ele é naturalizado também. Inclusive, regras de previdência. Né? Tem colégios que vão para lá, tem regras de previdência, INSS, tem acordo do INSS brasileiro com o de Portugal. Tem essas questões mais afinidade a gente tem com Portugal. De ter sido, né, colônia portuguesa. Os estrangeiros podem ser extraditados com maior liberdade pelo Estado brasileiro, desde que cumpridos os requisitos legais para a extradição. Cabe destacar, todavia, que não se admite a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Essa é uma prática usual nos ordenamentos constitucionais de outros países e tem por objetivo proteger os indivíduos que foram vítimas de perseguição política. A definição de um crime como sendo um delito político é tarefa difícil, que compete ao Supremo Tribunal Federal. E no caso concreto, que a Corte Suprema irá decidir se o crime pelo qual se pede a extradição é ou não político. Esse entendimento do STF é bastante importante, porque permite resolver alguns problemas de difícil solução. É possível que o Brasil extradite exilado político? Pode um refugiado ser extraditado? Vamos aos poucos. O asilo político, que é um dos princípios do Brasil nas relações internacionais, artigo 4º, inciso 10, consiste no acolhimento do estrangeiro por um Estado que não seja o seu em virtude de perseguição política, por seu próprio país ou por terceiro. Segundo o STF, não há incompatibilidade absoluta entre o Instituto do Asilo e o da extradição passiva. Isso porque a Corte não está vinculada ao juízo formulado pelo Poder Executivo na concessão do asilo político. Em outras palavras, mesmo que o Poder Executivo conceda o asilo político ao estrangeiro, o STF poderá, a posteriori, autorizar a extradição. Quanto ao refugiado, né, o refúgio, trata-se do instituto mais geral do que o asilo político, que será conhecido ao indivíduo em razão de fundados temores de perseguição. Oi? Me veio uma dúvida aqui agora, rapidinho. O STF está se enquadrando em qual dos poderes? No legislativo, seria isso? O STF é judiciário. Judiciário, tá. O que ele está dizendo aí? Porque Você ficou meio estranho. Entre aspas, seria não confrontar a palavra certa, mas assim, né? O Poder Executivo, ele concede asilo político, né? Mas como a gente leu aí, ao estrangeiro. Tá. Aí o STF pode, a posteriori, autorizar a extradição, né? Não, porque é o seguinte, porque na hora que eu peço asilo político, por exemplo, vamos lá, Jean Willis, né? De novo, como a gente grava o vídeo, eu fiquei até com medo de falar mais coisas. Vamos lá. Jean Willis era um deputado federal brasileiro. Ele pegou e falou que estava sendo perseguido no Brasil, politicamente. Pediu asilo político para outro país. Se for comprovado algum crime dele, só estou dando exemplo, não estou supondo nada. Se for comprovado algum crime dele aqui no Brasil, o nosso Poder Judiciário, o STF, nosso país, pedir lá, você acha que ele deve ou não ser mandado de volta? Porque quem está perseguindo ele aqui? Porque pode ocorrer isso. O outro país aceitou ele como asilado político, mas eu não vejo, não sei, é a interpretação, entendeu? Porque, na verdade, assim, outra pessoa pode vir do outro país e dizer, olha, eu estou sendo perseguido lá, né, politicamente.
Dessa Esse mesma país forma, digamos é a assim. mesma forma. E o outro, o Não, país que está me recebendo, dessa, desse país que está me recebendo, ele vai pelo princípio da boa-fé. Tudo bem, vou receber você aqui como assinado político. Só que eu não sei os pormenores. que Primeiro você é, recebe a pessoa, e aí depois, no detalhe, o Supremo Tribunal Federal do outro país, ou o nosso Supremo Tribunal Federal, não, manda aí o processo que eu quero dar uma olhada. Aí o cara manda o processo, não, vou extraditar esse cara, ele não é exilado político. Foi o caso extradição emblemático pacífica. do César Batista. Ele dizia que ele era exilado político e a Itália, né, ele alegava que ele era exilado político e a Itália alegava não, ele simplesmente matou uma pessoa aqui, deu um tiro na cabeça de um ambulante aqui, de um comerciante, de uma pessoa vendedora e fugiu para aí. Ele tinha envolvimento político na época, né, de combate contra o regime italiano e tal, aquela coisa toda na época dele, mas esse crime específico não tem nada a ver com o movimento. É tipo assim, eu participo do movimento, né, revolucionário, essas coisas todas, mas me envolvi numa briga ali que não tem nada a ver com nada, matei uma pessoa, e aí, o que tem a ver essa briga com o meu envolvimento? Mas o caso dele foi mais, resumidamente, foi isso. Por isso que o Supremo autorizou, disse, não, pode extraditar, né? Não é asilado político. Para esse crime aqui, não estão pedindo extradição, não tem nada a ver. É isso que o Supremo está dizendo aqui. A interpretação do Supremo é: você pode receber a pessoa como asilado político? Pode. Mas isso, só o fato de ele ser concedido o visto dele como asilado, ter o asilo político no Brasil, não significa automaticamente que toda vez que alguém pedir a extradição dele, eu não vou autorizar porque ele que eu entendo que já é politicamente. Isso foi um terceiro país. Ele cometeu, que ele pode ser asilado político do país dele, mas cometeu um crime num outro país, o outro país que está punindo ele, entendeu? Então, teria essa questão, não criaria uma imunidade para a pessoa, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. E no caso do refugiado é a pessoa que foge de guerra, né, em geral. Ou perseguição também, né, contra a raça, crença. Quanto ao refúgio, trata-se do instituto mais geral do que o asilo político, que será reconhecido ao indivíduo em razão de fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas. Apesar da lei dispor que o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseados nos fatos que fundamentam a concessão do refúgio, entende o STF, marca isso aqui, importante. Vamos lá, aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Apesar de a lei dispor que o reconhecimento, ele ficou feio isso aqui. Deixa eu botar de outra cor aqui, verde. Aqui. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentam a concessão do refúgio. Entende o STF que a decisão administrativa que concede refúgio não pode obstar de modo absoluto e genérico todo e qualquer pedido de extradição apresentado à Corte Suprema. No caso concreto, apreciava-se a extradição de César Batista, a quem o ministro da Justiça havia concedido status de refugiado. O STF, ao analisar o caso, concluiu pela ilegalidade do ato de concessão do refúgio. Agora, que já falamos sobre as limitações, vamos entender como funciona o processo de extradição. A Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, desculpa, prevê 3 etapas para extradição. A primeira é uma etapa administrativa de responsabilidade do Poder Executivo. Nessa fase, o Estado requerente solicita a extradição ao Presidente da República por via diplomática. Destaque-se que o pleito extradicional deverá ter como fundamento a existência de um tratado bilateral entre os dois Estados, ou caso este não exista, uma promessa de reciprocidade, compromisso de acatar futuros pleitos. Sem um tratado ou promessa de reciprocidade, a extradição não será efetivada. Ao receber o pleito extradicional, há 2 situações possíveis. O presidente poderá indeferir a extradição sem apreciação da STF, o que se denomina de recusa primária. O presidente poderá deferir a extradição encaminhando a solicitação ao STF, ao qual caberá analisar a legalidade e a procedência do pleito. Artigo 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal.
Neste caso, passaremos à etapa judiciária. Segundo o STF, nem mesmo a concordância do extraditando em retornar ao seu país impede que a Corte analise o caso, uma vez tendo recebido a comunicação por parte do Poder Executivo. Na etapa judiciária, o STF irá analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Um dos pressupostos da extradição é a existência de um processo penal, ou, pelo menos, de investigação criminal. Cabe destacar, todavia, que a extradição será possível tanto após a condenação quanto durante o processo. Há necessidade, ainda que exista o que a doutrina chama de dupla tipicidade. A conduta que a pessoa praticou deve ser crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Quando o fato que motivar o pedido de extradição não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, não será concedida extradição. Ao analisar a extradição, o STF verifica se os direitos humanos do extraditando serão respeitados. Nesse sentido, não será concedida a extradição se o extraditando houver de responder no Estado requerente perante o juiz do Tribunal de Exceção, que é o já conhecido princípio do juiz natural. Caso a pena para o crime seja de morte, o Estado requerente deverá se comprometer a substituí-la por outra, restritiva de liberdade, comutação de pena, exceto, claro, naquele único caso em que a pena de morte é admitida no Brasil, caso de guerra declarada. Caso a pena para o crime seja de caráter perpétuo, o Estado requerente deverá comprometer a comutação dessa pena em prisão de até 40 anos, que é o limite tolerável pela lei brasileira. Por fim, a outra etapa administrativa, em que o presidente da República, na condição de chefe de Estado, entrega ou não extraditando ao país requerente. Novamente, há duas situações possíveis. A STF nega a extradição. Nesse caso, a decisão irá vincular o presidente da República e ficará impedido de entregar o extraditando. O STF autoriza a extradição. Essa decisão não vincula o presidente da República, que é a autoridade que detém a competência para decidir sobre a efetivação da extradição. Esse entendimento, o de que a autorização do STF não vincula o presidente, ficou materializado no caso de extradição do italiano Cesare Battisti. Segundo a Corte, a última palavra sobre a entrega ou não do extraditando cabe ao presidente da República, que tem liberdade para decidir sobre a efetivação da extradição, obedecidos os termos do tratado bilateral, porventura existente entre o Brasil e o Estado requerente. A decisão de efetivar a extradição é, assim, um ato político de manifestação da soberania. Vamos fazer uma questão antes de finalizar aqui. O brasileiro naturalizado será extraditado por envolvimento comprovado em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente de ter sido praticado antes da naturalização, certo, né? Deixa eu botar aqui. Certo. Entendeu aí todo esse procedimento? Então, você tem um pedido, presidente, Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo fala sim ou não, se é extradição passiva ou não. Sim ou não? Se ele disser não, já acabou. Se ele disse sim, o Supremo vai julgar. O Supremo vai seguir aqueles requisitos do Código Penal. É crime lá? É crime aqui? Ok. Não vai ter pena de morte? Ok. Vai respeitar os 40 anos? Vai respeitar a dignidade da pessoa humana? Ok. Não é crime político nem de opinião. Ok. Deu ok? A não ser que seja por crime de guerra. Então, a pena de morte é aceitável pelo país. Né? É aceitável pelo país. Outra situação. STF negou. O presidente não pode fazer nada. Ela vai dizer, olha, meu Supremo Tribunal Federal já negou. O Supremo Tribunal autorizou. Pode extraditar. Tinha na autorização primária aceitado, o Supremo Tribunal Poder Judiciário aceitou, aí fica a cargo do decisão política do chefe de Estado brasileiro. Se sim ou não. Entendeu? Ele pode dizer não, né? Não vou mandar. Meu sentimento é de não mandar. Mas se no começo ele já mandou para o STF, né? Porque, por exemplo, se ele disser não, é não. E se ele disser sim, aí ele vai mandar para o STF, analisar. Então ele já concorda, né? Não, ele concorda. Se ele manda, se ele aceita. Não. Ele concorda, né, do pedido. Já pedi para o Supremo analisar. Ele concorda com o pedido. Não quer dizer que ele vai liberar o cara. Entendeu? Mas se ele concorda e manda para o STF, se subentende que ele vai decidir. Não vou entrar em extradição. Não, eu posso aceitar uma denúncia como juiz, não quer dizer que eu vou condenar a pessoa. Posso depois absolver ela. Eu sou juiz, o presidente usa ele como se ele fosse um julgador da situação política, não? Entendi. Por exemplo, você é promotor, você faz uma denúncia. O fato de eu concordar com a denúncia do crime não quer dizer que eu acho que a pessoa é criminosa. Primeiro eu vou analisar. Os fatos, né? É a mesma coisa que o presidente está fazendo nesse momento. Eu aceito a denúncia de que vocês querem extraditar o cara, vou mandar para o meu Supremo. Mas isso não quer dizer que no final eu vou mandar ele, entendeu?
Entendi. Seria uma analogia possível, né? O juiz, ao aceitar a denúncia, não faz já a condenação da pessoa. Peraí, eu aceito, ok, né? Tem alguma coisa aqui. Agora vamos, né? Vou ler, vou estudar, vou conversar com a pessoa. É isso. Então vamos conversando aí, depois a gente continua. Vai tomar um Até café bom. aqui, mais atividades físicas aqui. É. A gente poderia fazer à noite? Pode ser. Tá, então à noite eu te mando um aí. Tá? Valeu, então. Um abraço. Valeu, um abraço, viu? Tchau, tchau. A Tchau. gravação já tá gravando.